pensa em formar seus filhos para uma vida de grandes valores morais e educativos, não tem dúvida onde eles começarão a trilhar esse caminho. Pense no seu jeito melhor de ser. Sempre investindo em uma metodologia diferenciada, o Overkids contratou professoras e coordenadoras que há anos fazem parte da mesma equipe pedagógica. A ideia é que o aprendizado flua com toda a naturalidade. Nosso objetivo é proporcionar condições para promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social. A ampliação de suas experiências, estimular o interesse da criança pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade. Unidade Abel Cabral e nova unidade em Ponta Negra. Matrículas 3219-3313. Isso é over! Dicas para absorver melhor os nutrientes dos alimentos. Para absorver o cálcio, consuma a vitamina D. Ela está presente em peixes e gemas de ovo, aumenta a absorção do nutriente da sardinha, vegetais verde escuro e tofu, por exemplo. Para aumentar o aporte de vitamina D, também podemos contar com a ajuda do sol. Olha, gente, o cotidiano está sempre buscando inovar, buscar assuntos novos para tratar com vocês, telespectadores. E claro, aproveitando esse momento da minha segunda gravidez, a gente vai estrear agora um quadro chamado Cotidiano de Mãe. É um quadro que vai falar, claro, desse mundo da gravidez, da gestação que dura 9 meses. São muitos assuntos, muitas dúvidas. Eu tenho muitas, eu tenho certeza que você também tem muitas dúvidas a esclarecer. E para começar, a gente vai falar dos enjoos, que são bem difíceis aí nesse primeiro trimestre, principalmente nos primeiros meses, que você precisa ainda trabalhar, cuidar de filho, de marido e ainda assim lidar com esse mal-estar. O que será que melhora esses enjoos? Você vai conferir nessa matéria. Olha, gente, como eu disse, para estrear esse quadro, a gente vai falar dos enjoos que muitas mulheres reclamam, principalmente no primeiro trimestre. E para falar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas, eu estou aqui com duas nutricionistas que são especialistas em nutrição pediátrica, que acaba abrangendo aí a gestação, até antes da gestação, você que está pensando em engravidar. Vou começar falando com Bruna aqui. Bruna, por que tem tanto enjoo, principalmente no primeiro trimestre? Os enjoos, na verdade, são um dos primeiros sintomas, né, que ocorrem na gestação, e eles são muito frequentes. Cerca de 70% das mulheres são acometidas pelo enjoo, e eles são resultado justamente da regulação hormonal que ocorre nesse período no organismo da gestante. Então ela passa a produzir mais hormônios e isso acaba ocorrendo, né, e tendo como consequência os enjoos. Eu já passei um pouquinho desse terceiro mês e ainda estou enjoando, principalmente de manhã, mas vem justamente com uma má digestão. É comum também isso? Também passar um pouquinho? Me dá uma esperança aí, Bruna. Sim, na verdade, como você disse, os enjoos eles são mais frequentes no período da manhã, principalmente ao acordar, né? Eles são matinais. Então, no decorrer que a gestação vai avançando, esses enjoos eles vão diminuindo. Porém, tem alguns casos, né, que são exceção, que algumas mulheres acabam tendo esses enjoos durante toda a gestação. E a gente chama isso de hiperemese gravídica. Teve até o caso da duquesa Kate Middleton, né, do Reino Unido, que teve nas 2 gestações. E quando a mulher tem a hiperemese gravídica, é necessário que haja um acompanhamento médico realmente. Por quê? Porque a mulher acaba desidratando e isso afeta diretamente no desenvolvimento do feto. Pronto, agora eu vou falar com a Aline, né, que vai dar algumas dicas para a gente, porque assim, muita gente acha que porque a mulher está enjoando, tem essa indisposição logo cedo, né, acha que é besteira, mas não é não. Como é que a nutrição pode ajudar aí a essas grávidas que estão passando por esse período que não é fácil, de enjoo, de má digestão?
Como é que pode ajudar? O que que tem que comer, por exemplo, logo ao acordar? Geralmente, as grávidas elas sentem esse enjoo matinal justamente devido ao longo período que ela passa em jejum. Então, há um relaxamento dos órgãos. Então, excelente para comer pela manhã são alimentos secos, alimentos que você vá se sentir, não vai ter aquele enjoo por causa da questão dos líquidos. Quanto menos líquidos, menor vai ser a questão do enjoo. Então, os líquidos você deixa para depois que você come uma bolachinha salgada, dê preferência para os alimentos secos. Alimentos ácidos também vão auxiliar a diminuir essa sensação de náuseas. Kiwi, abacaxi, limão, laranja, a acidez ela vai auxiliar você diminuir essa sensação de náusea. Alimentos gelados, você pode estar investindo em picolés de frutas, vai também auxiliar nessa diminuição do enjoo. E nós temos aí o gengibre, que também é um excelente aliado, que ele vai controlar, vai auxiliar no relaxamento da digestão. Então, é excelente também ingerir sucos, colocando gengibre, chás, tendo um pouquinho de cuidado com os chás, que os chás permitidos para as grávidas são chá de camomila, são esses chás mais leves, melissa, porque tem alguns chás que são abortivos. Você estava falando aí do gengibre, eu particularmente não sou fã do gengibre, mas eu sinto isso que você estava falando, por exemplo, eu não consigo, eu era uma formiguinha antes dessa gestação. Na minha primeira gestação, eu não sentia nada, eu conseguia comer tudo, não tive enjoo, mas nessa segunda veio totalmente diferente. Então, assim, eu não consigo comer nada doce, por exemplo, então até o suco eu prefiro sem o açúcar e o líquido realmente é bem difícil de ingerir, assim, eu tô tomando porque realmente é necessário, mas para mim é bem difícil. Eu adoro salgado e azedo agora, como você estava falando, mas o salgado, assim, eu não consigo comer uma coisa com pouco sal, não. Eu tenho que comer muito sal e é preciso ter cuidado, né? Claro, com certeza, por causa dessas questões da hipertensão, que é um dos fatores que a grávida ela tem que ter cuidado. Uma dica é você saber usar temperos, um sal de ervas, por exemplo, que a gente pode colocar o sal, o orégano, o manjericão, até as ervas secas e você utilizar ele no lugar do sal. Outra dica para a questão dos líquidos, pinga gotinhas de limão na água, que vai facilitar você tomar essa água, já que você gosta mais dessa parte da acidez. Porque é justamente esse controle da salivação que a acidez vai auxiliar nessa questão e vai facilitar para você. Na hora de dormir, por exemplo, às vezes em mim, particularmente, eu não sei para quem, a grávida que está assistindo em casa, mas dá muita má digestão, assim, muitos gases, eu sinto. Então até o que eu controlo ali no jantar ou na ceia antes de dormir, fica complicado, porque às vezes eu não consigo dormir direito por causa desse enjoo, dessa má digestão. Tem uma dica para a hora de dormir? Kaline, é justamente o que acontece com você, é o retardo do esvaziamento gástrico. O ideal é que a gestante ela consuma 6 refeições diárias, refeições em pequenas quantidades. Então o que acontece? No jantar, na ceia, consuma um alimento mais leve, que aí não vai estar retardando esse esvaziamento gástrico e você não vai ter a sensação de plenitude. Então vai diminuir com certeza esses efeitos. Agora a gente vai para ali mostrar uma dica de suco que pode ser feita por você, grávida que está em casa, para aliviar esses enjoos. Vamos lá, meninas? Quais são os ingredientes dessa receita? Então, nós temos aqui um suco super fácil, dá para você estar fazendo em casa. E temos o limão, kiwi também, a água de coco e o gengibre, que nós colocamos em pouca quantidade. Então, o kiwi, riquíssimo em vitamina C e também como ele é ácido, auxilia na diminuição do enjoo, da sensação de mal-estar. O limão também e a água de coco, ela já é doce, né? Não precisa nem botar o açúcar por adição e também auxilia na questão da hidratação da gestante. E de preferência tomar gelado, porque o gelado, muitas grávidas relatam que o picolé, o suco gelado auxilia também na diminuição do mal-estar. E esse suco pode ser tomado a qualquer hora do dia, por exemplo? Sim, só não é interessante tomar em jejum pela manhã, justamente para evitar esse consumo excessivo de líquidos logo pela manhã, que é o período que dá mais enjoo. Esse suco também é interessante, o kiwi. Um kiwi mais maduro, porque ele vai estar mais docinho
E você pode amassar ele, ao invés de bater ele no liquidificador, amassa ele bem madurinho para preservar essas fibras que também vão auxiliar no trato gastrointestinal. É importante assim a mulher pensar desde o comecinho da nutrição, né, de ser bem feita também porque tudo que come reflete no bebê, não é? Também é muito importante pensar em alimentos funcionais, não é isso? Com certeza, os alimentos funcionais, além de nutrir, né, a gestante, também têm diversos benefícios. São antioxidantes e auxiliam porque são riquíssimos em vitaminas e minerais e são nutrientes que também precisa para o desenvolvimento, para que o feto tenha um desenvolvimento adequado. A nutrição ela deve ser vista como um aliado na gestação. Ela deve ser priorizada desde o momento que a mãe está planejando engravidar. E assim a gente vai garantir que essa mãe tenha uma gestação tranquila e que o bebê não venha com malformações, que ele também nasça com saúde. Inclusive vocês têm oficinas, né, para ensinar as grávidas, tentar, né, para elas passarem em casa, fazerem esses sucos que ajudam bastante nesses enjoos. Sim, nós fazemos oficinas culinárias, que temos a parte teórica e que explicamos os benefícios e também a parte prática, que a gente ensina a fazer lanches saudáveis e os sucos, inclusive, também. E tem uma aceitação enorme e são todas receitas fáceis e práticas, já que a gente vive nesse mundo corrido, que ninguém tem mais tempo para nada, então é bem interessante. Agora a gente dá um tempinho no cotidiano para um rápido intervalo comercial, mas fica por aí, porque no próximo bloco tem uma matéria imperdível com dica de cabelo e maquiagem para as noivas. Afinal, o mês de maio é o mês de lembrar das noivas. Fica por aí que o intervalo é bem rapidinho, eu vou estar aqui esperando por você. Dicas para absorver melhor os nutrientes dos alimentos. Se você gosta de batata doce, consuma com casca. Ao contrário do que todo mundo pensa, o melhor é consumir este legume com casca, por conta das fibras. A casca também contém quantidade significativa de fibras e de vitaminas. Não é verdade que quando a gente começa o dia bem, tudo fica mais fácil? Com os nossos filhos também é assim, não é? E para seu filho começar bem o dia e ficar pronto para aprender mais e melhor, dê farinha láctea Nestlé no café da manhã, uma combinação fortificada de cereal e leite que ajuda ele a brilhar cada dia mais. E além de dar força para o seu filho, farinha láctea Nestlé também está com a promoção Feitos para Brilhar. Você compra farinha láctea Nestlé e seu filho pode ganhar aulas de futebol, música, natação, inglês e muito mais. É um grande incentivo para descobrir o talento dele. Para participar, você só precisa comprar uma lata ou 2 sachês de farinha láctea Nestlé, cadastrar no site feitosparabrilhar.com.br e pronto! Promoção Feitos para Brilhar farinha láctea Nestlé. Você merece o sucesso do seu filho.